Muy bien, muy buenas tardes a todos. Vamos a iniciar la clase de hoy, ¿no? Eh, Son las 14:20, ¿cierto? Estaba acá terminando con el grupo 3. Ya están saliendo ya ahorita. Ya vamos a iniciar ahora con el grupo 2. Bien, eh, para que nosotros no perdamos tiempo, yo voy a explicar cómo funciona la parte dinámica acerca de la presentación de los trabajos. No es una presentación en sí, porque ustedes no van literalmente, digamos, exponer el trabajo, ¿no? Sino que ustedes van, ahí tengo todos, muy bien, tengo todos. Ustedes van, nosotros vamos a hacer un seminario. El seminario consiste en una, un debate de ideas de lo que ustedes han estudiado acerca del tema, ¿cierto? Yo voy a solicitar, por ejemplo, que acá por el chat las personas que tengan el tema medicina basada en evidencia, escriba sus que tiene. Los que tienen el tema medicina basada en evidencia, ponga su nombre acá, haga una pausa de 1 minuto para tomar un vaso de agua y nosotros vamos a empezar, ¿ya? Escriban su nombre acá, los que pertenecen al tema medicina basada en evidencia, ¿ya? Por orden delegada va a ser la presentación, ¿está bien? Cada presentación tiene un tiempo, yo voy a cronometrar acá de 5 minutos. Si tienen, por ejemplo, solamente hay Mauro, no hay problema. Mauro tiene 5 minutos para exponer. Si hay Mauro y otras personas más, o sea, tiene 2 minutos y medio cada uno. ¿Está bien? Y así dividimos entre los grupos. Hago una pausa de 1 minuto y vuelvo para nosotros empezar con Mauro a la exposición. Muy bien, Mauro. Mauro puede empezar su debate. Bien, explico. Tiene 5 minutos para exponer, ¿cierto? Al final, o sea, ustedes saben, todas las presentaciones tienen un total de 100%. Al final, yo voy a hacer una pregunta. Está dentro de la literatura que ustedes han hecho la lectura, ¿ya? Dentro de este libro, ¿cierto? Y voy a hacer ahí esta pregunta y me va a contestar, ¿ya? 50% de la nota sobre el debate y otro 50% dentro de la pregunta, ¿cierto?
Muy bien, puede empezar, Mauro. Tá me ouvindo, doutor? Estou ouvindo, pode falar. Tá, então meu tema é da medicina baseada em evidência. É, a gente pode definir a medicina baseada em evidência como a tomada de decisões da prática médica, né, que vai levar em consideração dois pontos. Essa decisão vai ser na melhor evidência médica disponível, clínica, evidência científica, e a expertise clínica, que é o grau de experiência do profissional. Então, o maior objetivo disso vai ser reduzir o risco na prática médica, principalmente para o paciente, mas também para o profissional de saúde também. Então, a medicina baseada em evidência, ela vem proporcionando avanços na terapêutica. E, como consequência, outras áreas também da medicina também vêm evoluindo. Então, o profissional de saúde, ele tem sempre que estar em constante busca de se atualizar, de buscar informações científicas do que está acontecendo, informações científicas atuais, né? Só que para isso ele tem que ter cuidado, que ele não pode pegar qualquer diretriz, qualquer evidência que ele encontrar e levar aquilo como verdade, né? Porque tem instituições que fazem diretrizes, mas tem interesse comercial. Então, o ideal seria dar mais credibilidade àquelas que não têm objetivo comercial. Um bom efeito da medicina baseada em evidência vai ser a redução dos custos, né? Que os recursos, eles são utilizados de forma mais específica. Aí, entrando no mérito do estudo, né, da elaboração das evidências ali, das investigações, é preciso criar uma tecnologia, né? Desculpa, uma metodologia para ser seguida, né? E essa metodologia vai dar mais credibilidade àquelas evidências. Então, tem um grupo que é chamado de Evaluation Working Group, que criou um sistema que divide as evidências em 4 níveis. Inclusive, a OMS utiliza esse sistema, que são alta, moderada, baixa e muito baixo, os 4 níveis que surgem para a evidência. Então, quanto mais alto, mais confiável é. Outra coisa que tem que levar em consideração é o tratamento do paciente, que é necessário considerar os riscos, né? Se tem muitos riscos nesse tratamento, o melhor seria não aplicar a terapêutica, caso necessário, né? Porque pode ser que os riscos são maiores que os benefícios. Aí, a minha conclusão é que, tendo em conta que os profissionais de saúde, eles lidam com vida todos os dias, né? Essas vidas, elas devem ser respeitadas, e, para isso, o profissional tem a obrigação de buscar o conhecimento constante. E, dessa forma, ele vai tomar as decisões na prática médica com mais qualidade e mais precisão. Então, é nisso que entra a medicina baseada em evidência, né? Como um instrumento essencial, porque vai tornar as decisões clínicas mais seguras, vai diminuir o risco dos pacientes e vai respeitar também os direitos humanos de cada paciente, né? Então, só que, assim, o médico, ele não tem que perder o lado humano dele, né? O lado humano também é importante, mas quanto mais se busca seguir as metodologias científicas, mais a medicina baseada em evidência vai estar presente e menos risco vai ter, tanto para o paciente quanto para o médico. É isso. Muito bem, Mauro, muito bem explicado, muito bem explicado su debate, su tema. Antes de la pregunta, yo quiero que me envíen los nombres ya de los temas. Yo siempre, cuando los compañeros están para finalizar, yo solicito que mande el siguiente grupo, que será trabajo en equipo. Ya siempre ponga los nombres, el nombre completo, porque estoy haciendo una lista acá y voy a hacer una lista para evaluación, ¿no? Donde ustedes van a tener la nota. Después, claro, va a estar disponible en la plataforma y ustedes pueden acompañar todas las notas de ustedes, ¿ya? Me mande los que tienen trabajo en equipo. Bien, Mauro, la pregunta sería lo siguiente. ¿Cuál sería la herramienta fundamental para que se tenga
un buen, digamos, un buen concepto acerca de lo que es la medicina baseada en evidencia. O sea, reformulo. ¿Cuál sería el principio básico de la medicina basada en evidencia? ¿De qué consiste esta medicina basada em evidência? Eu não entendi muito bem a pergunta, doutor. Posso reformular de várias maneiras. Ou seja, a medicina basada em evidência é em base às evidências, certo? Certo. Agora, para nós ligar a essas evidências, de que necessita o médico para ligar a essas evidências? O que ele necessita ter como princípio básico? Bom, ele precisa estar sempre em busca de conhecimento, como eu disse, né? Ele precisa... deixa eu pensar aqui. Bom, ele precisa estar em busca... Ixi, doutor, pior que essa pergunta é meio complicada. Não, já respondeu. É isso? É isso. Ah, tá. Ou seja, se o médico não tem o conhecimento... Eu achei que tinha mais coisa. Não, é só conhecimento mesmo. Ou seja, se o médico, o pesquisador que está fazendo esta investigação, se ele não tem conhecimento para fazer um bom diagnóstico, como é que ele vai fazer um laudo, um artículo, por exemplo, uma publicação, se ele não tem conhecimento? Como ele vai chegar aos diagnósticos? Como ele vai chegar a los resultados de sua investigação? Então, o que primeiro que ele necessita é de conhecimento. Tem que conhecer desde a parte anatômica, conhecer a parte epidemiológica, a parte fisiológica, a parte fisiopatológica, a parte de todas as áreas, em sério, tem que conhecer esta pessoa que se vai ter o princípio básico de publicar algo baseado em evidência. E nós, que não somos os pesquisadores, claro, todos somos pesquisadores, mas não atuamos diretamente em publicações, devemos fazer um fomento de que, ao momento de revisar alguns elementos, fazer uma revisão de caso clínico, nós temos que aplicar não somente a medicina basada em evidência, mas também a experiência. É a experiência do médico que traz a medicina basada em evidência. ¿Cierto? Muy bien, Mauro. Muy bien la explicación. Muy bien la respuesta. Empezamos ahora con Jailson, Johan, Alex. No, todavía no escriba, por ejemplo, raciocínio diagnóstico. Yo voy solicitando que me envíe de uno por uno, ¿ya? Porque hay una orden cronológica. Así como yo quiero que ustedes entiendan, yo he distribuido algunos temas. Estos temas tienen una orden de pensamiento. Existe uma ordem cronológica. Hablamos primeiro sobre a medicina baseada em evidência, medicina baseada em experiências, não? Depois, agora vamos falar sobre trabalho em equipe, luego trabalho da clínica, não? Interconsulta, os princípios da atuação. Há uma ordem cronológica. O último tema vai ser raciocínio diagnóstico. Por quê? Porque é ao final de todo isso, de todos os temas, de tudo que nós aprendemos, compreendemos, estamos aplicando no dia a dia, é que nós vamos chegar a um raciocínio diagnóstico. Depois do raciocínio diagnóstico, parte para o que é a conduta. Depois da conduta, vem o que é os tratamentos. Pode ser um tratamento farmacológico ou não farmacológico. Certo? Pero vamos com calma. Medicina baseada em evidência? Medicina baseada em evidência. Vamos abrir 2 minutos para Johan apresentar esse tema. Eu quero que todos os grupos, ou seja, todas as pessoas que têm o mesmo tema, hablem em um determinado momento. Não hablem em outro momento. Tem que estar atento. Abrimos 2 minutos. Tem 2 pessoas. Tem 1 minuto para Johan e 1 minuto para Sandra. Empieza. Entonces, bueno, doctor, es básicamente lo que Mauro ha hablado. La medicina basada en evidencia, ella comprende todas las áreas del conocimiento sobre la medicina y ella busca, juntamente con la expertise del médico, que es el conocimiento que ele adquiere a lo largo de su vida práctica, né, en su práctica clínica dentro del hospital,
que ele necessita obter conhecimento, porque ele está lidando com a vida de um paciente, e ele necessita obter todo o conhecimento possível, porque a ciência é um pouco compleja e ela pode cambiar de pessoas. E ela tem finalidades bastante complexas ou simples. Ela pode ser tratada de uma maneira complexa ou simples, porque tem tratamentos que são mais complexos que outros. E ela tipo, o, é, ela pode ser ela é utilizada pela OMS, justamente como ele falou, na escala lá que ela pode ser mais simples ou mais complexa, da mais alta a mais baixa. Ok, Sandra? A medicina baseada em evidências é um conjunto metodológico de racionamento, no qual pretende unir a experiência clínica e o método científico, tendo na prática que os médicos e outros profissionais de saúde vão utilizar melhor evidência disponíveis a partir de investigações clínicas para tomar as melhores decisões. E concluindo, é o que os meninos já falaram, que o paciente ele precisa de um profissional que está sempre buscando os conhecimentos para que não venha tomar as evidências a princípio. Tem que estar sempre se atualizando nas informações. Ok, muito bem. Jailson, trabalho em equipo, não? O que teremos acerca do trabalho em equipo? Sim, doutor. O trabalho em equipe, ele cada vez mais habitual, né? Principalmente os dias atuais, né? E é uma realidade que, vamos dizer assim, que outrora não se pensava muito, mas a necessidade do dia a dia, o corre-corre, né? E o aperfeiçoamento das práticas, ela tem feito com que as equipes comecem a trabalhar se excluísse o trabalho individual para começar a trabalhar em equipes, né? E esse trabalho em equipe, ele não é vamos dizer, uma equipe de médicos, mas sim uma equipe multidisciplinar, onde envolve vários personagens da saúde, médico, enfermeiro, fisioterapeuta, né, fonoaudiólogo, e cada um dentro da sua área. Uma das realidades muito que tem visto hoje é no tratamento do caso da Covid. Por exemplo, tem um médico intensivista, tem um médico plantonista, aí vem o enfermeiro para poder fazer os tratamentos de medicação, vem o técnico para fazer os cuidados com o paciente, aí vem o fisioterapeuta, porque o paciente às vezes fica muito tempo acamado para fazer a reabilitação corporal, vem o fonoaudiólogo devido ao paciente ter usado uma traqueostomia ou uma intubação. Então, é uma realidade, né, que está se tornando constante. Então, esse trabalho multidisciplinar, ele é necessário hoje, porque ele envolve um conjunto de pessoas de diferente formação acadêmica, né, e experiência profissional. E eles vão trabalhar para fazer esse trabalho em conjunto, ou durante um tempo determinado, né, até se resolva-se o problema, mas que o principal disso é que eles vão fazer o trabalho com um único objetivo, um objetivo comum, né, que é a recuperação do paciente ou do indivíduo. Então, cada indivíduo que compõe hoje ele sabe o seu papel bem definido, ele já tem, vamos dizer assim, ele já sabe em que trabalhar, como que ele vai trabalhar, né, até onde se encerra, vamos dizer assim, a responsabilidade de uma e começa a atribuição de outra, né. Então, as equipes multidisciplinares, elas vão valorar ainda mais, né? Elas vão, vamos dizer assim, elas vão se doar mais e se cansar menos, apesar de a gente saber que o trabalho da saúde é um trabalho exaustivo, né? Então, quais são as vantagens desse trabalho de equipe multidisciplinar, né? Dessa distribuição? É que cada equipe multidisciplinar, ele vai juntar os seus conhecimentos, né, cada um na sua área, vai juntar os conhecimentos, vai juntar habilidades,
né, para poder montar essa equipe. E essa equipe, ela vai trabalhar, ou às vezes, vamos dizer, hospitais, ou tem algumas unidades, que essas equipes, elas já estão compostas, né, por exemplo, o plantão é a equipe fulano de tal, mas por quê? Porque eles já mostraram afinidade, já tem um trabalho conjunto bem mais elaborado, as técnicas de envolvimento, o entrosamento entre aquela equipe é bem grande, então isso aí vai fazer o quê? É uma vantagem muito grande para o paciente, né? Então, trazendo tudo isso para dentro da saúde, a gente vai ver que vai fazer o quê? Vai melhorar o trabalho, né? Aumentar a segurança do paciente, porque o paciente vai ficar muito mais seguro, e o paciente vai ficar muito mais racional com relação ao seu tratamento, porque ele vai observar o quê? Agora eu tenho é o horário da minha fisioterapia, né? Agora é o horário que o doutor vem para fazer a avaliação. E isso vai fazer com que acontece, principalmente para a área médica, ele vai diminuir os erros médicos, né? E vai tornar mais satisfatório tanto o rendimento pessoal, que é do paciente, né, que já está tendo aquele atendimento de saúde, como também vai melhorar o rendimento do profissional. Então, ele vai gerar o quê? Diminuir complicações, o trabalho médico em equipe, ela vai, vamos dizer assim, vai melhorar em termos de que o médico ele vai interagir melhor com a equipe, né? Não vai ser um trabalho só. Então, as vantagens do trabalho em equipe do médico, que ele vai fazer o quê? Ele vai implementar o trabalho dele, né? Melhorar consideravelmente a qualidade e a quantidade, né? E a quantidade dos esforços dele empregado, porque quando ele distribui o trabalho, então, quando o trabalho é dividido, ele vai trabalhar com menos esforços, né? Então, ele vai ter que aprender também a mudar até seu comportamento, porque ele vai ter que melhorar a comunicação, vai ter que melhorar o comportamento, porque isso é um comportamento não mais individual, mas um comportamento mútuo, né? Então, ele vai ter que melhorar até a percepção, né? Porque ele não vai ter que entender que o trabalho dele não é só, é um trabalho em equipe, vai melhorar a questão da seguridade, né? Tanto do paciente quanto do profissional, e que nem a gente falou, né? Aumentar a confiança da equipe de trabalho, né? Então, quando envolve essa massa de pessoa, né? A enfermaria, químicos farmacêuticos, técnicos e outros cuidadores, assistente social, né, que agora exercem um papel muito importante nessa comunicação entre o atendimento de saúde e a família do paciente, né, que às vezes está assistindo fora, então esperando a recuperação do seu familiar, né, então entra o assistente social com o psicólogo para fazer esse leve trás de informação, né? Então, concluindo a importância desse trabalho em equipe multidisciplinar, né? A atenção médica e equipe multidisciplinar é necessária ao paciente, né? Os autores do sistema de saúde, as instituições e as autoridades, elas já são cientes da importância desse trabalho. Então, isso vai fazer o quê? Melhorar o aumento da segurança do paciente, melhorar a performance dos trabalhadores e otimizar os custos de saúde. Então, as autoridades já estão, e as instituições já estão cientes disso, porque eles focam nisso, né? Melhora do trabalho, melhora da performance, otimização do recurso, né? Porque a gente sabe que as instituições, elas trabalham principalmente a questão financeira, né? Então, essas as vantagens que tem e a necessidade de se trabalhar com equipe multidisciplinar. Muito bem, Jair, muito bem. Em verdade, eu não tenho pergunta, pero vamos uma vez mais, muito bem explicado o tema. Vamos recapitular somente quais seriam as vantagens para hacer ênfase nesta parte. Quais seriam as vantagens de trabalho? Só as vantagens do trabalho em equipe. As vantagens, por exemplo, porque essa equipe ela vai formar um grupo, né? Um grupo interdisciplinar, vários, vamos dizer, vários personagens.
vamos trabalhar em conjunto. Então, isso ele vai fazer o quê? Fazer com que esse trabalho em conjunto, né, desenvolva habilidades diversas, de diversos profissionais, e que vão se complementar, né? Vamos dizer, eles vão pegar todos os entes que têm habilidade diferente, fazer um trabalho em conjunto de forma complementar para atender ou satisfazer a necessidade daquele paciente naquele dado momento, né? Então, essa equipe interdisciplinar, né, pode ser formado por, vamos dizer assim, por plantões, né? Por exemplo, um hospital tem um plantão que já é aquela equipe, enfermeiro, médico, técnico, o assistente social, o fonoaudiólogo, o fisioterapeuta, então aquela equipe ali é daquele horário, porque eles já estão bem entrosados, né? O trabalho deles já se torna muito bem feito. Então, essa é uma das principais vantagens, trazer a segurança para o paciente, fazendo com que o paciente se sinta mais confortável, né? E isso a reabilitação seja mais rápida, né? Ou melhor aproveitada. Muy bien, Jairus, muy bien explanado el tema. Además que no solamente es una ventaja para el paciente, ¿no? Sino que es una ventaja para nosotros, porque el trabajo en equipo consiste en la división de las tareas. Y la división de las tareas, nosotros no conseguimos solucionar un único problema de que un paciente tiene, pero sino que nosotros también dividimos la carga, la responsabilidad entre todo el equipo. Y uno de esos temas que nosotros vamos a hablar, que ahora va a exponer Renan, sería el tema de la interconsulta, ¿no? Por ejemplo, nosotros salimos clínicos, somos clínicos, pero no tenemos que tener la vergüenza, por ejemplo, de hacer una interconsulta, ¿cierto? Renan, ¿qué sería la interconsulta en la clínica médica? ¿Nos puede exponer? Boa tarde, doutor. Bueno, o que eu entendi do tema interconsulta é que o médico, ele solicita, o clínico, né? Solicita consulta para ser realizada por médicos de diferentes especialidades, que isso propõe uma melhor atenção e diagnóstico ao paciente. E nisto, o médico clínico, ele solicita uma interconsulta, tem que hacê-lo bem completo, possível, bem um pouco objetivo, né? Para que tenha objetividade no diagnóstico. E com isso lá, a interconsulta, a solicitação tem que conter lá as informações importantes do paciente, como o resumo do histórico, os tratamentos, para chegar até o médico consultor. E também o consultor, ele em várias ocasiões ele é importante ajudar no diagnóstico dos pacientes, né, hospitalizados. E o consultor ele se converte em consultor em várias linhas, com as que o clínico e o consultor eles trabalham em conjunto em prol do paciente. Quer dizer que em alguns locais o clínico ele também ele é o responsável pelo paciente, pero os especialistas eles atuam em conjunto para melhor diagnóstico do paciente. Foi isso que eu entendi do tema, doutor. Vou dar espaço agora para meus colegas complementarem. Ei, Warley. Posso falar, doutor? Dando continuidade, então, à apresentação do nosso colega. Lélia, peraí, só um momentinho, Marley. Sempre vocês escrevem o nome aqui no chat. Assim eu vou pegar o nome de vocês, eu vou copiar o nome. Por exemplo, agora eu copiei do Renan. Já estou colocando a nota dele aqui, ó. Depois vem o Arlen. Lélia, escreve aqui, tá no chat o nome. Continua, o Arlen. Tá, dando continuidade à apresentação do colega, então, o que ele falou sobre o que é uma interconsulta, né? É quando o clínico ele julga a necessidade de buscar uma segunda opinião de um especialista, né? Então, e para ele fazer essa interconsulta, né, essa segunda opinião, ele deve gerir de um certo cuidado, ele tem que ser objetivo no que ele quer, ele deve encaminhar ao médico, o interconsultor,
ou o médico que vai ser consultado, o especialista, alguns documentos referentes do paciente, né, um breve resumo do seu histórico médico, plano de tratamento e, por fim, a sua dúvida. Já o médico, que é o interceptado, ou o especialista, ele deve agir de forma prudente, ele tem que ser uma resposta clara, e nem que seja para isso, ele tem que pedir uma quantidade de exame, né? E também, ele pode também passar um certo tratamento. Ainda dando continuidade à interconsulta, o que nós podemos observar? Existem dois tipos aqui dela, entre pacientes internados e pacientes que são chamados ambulatoriais, que é aqueles que vão com a consulta. Bem, no caso dos pacientes internados, ele é bem mais fácil, porque a pessoa que já está internada, ela tem o quê? Ela já tem ali, ela está cercada de vários médicos, então se torna mais fácil uma interconsulta para aquela pessoa, né, para aquele paciente. Já no caso, quando a pessoa não está internada, que são os pacientes ambulatoriais, já se torna mais difícil, assim dizendo, por conta que, para você marcar uma segunda consulta, tem outros fatores, né, que vai ser o quê? Barreiras físicas, que a pessoa pode não se locomover, entendeu? O médico pode estar lotado. Então, nestes casos, a interconsulta para pessoas que estão de pacientes ambulatoriais se torna mais complicado. Dando continuidade aí, eu vou deixar um espaço aí para a nossa colega também falar, né? Por conta que é somente 5 minutos. Ok, Lilian, pode falar agora, Lilian. Só complementando, como o colega falou, a interconsulta, no artigo, citou tanto a hospitalar como ambulatório, né? E é muito importante esse diagnóstico nas alas clínicas, como ginecologia, cirúrgica, oftalmologia. E um exemplo, né, nas ambulatoriais, os pacientes, eles têm um segmento em conjunto, né, como o tema anterior falou, ele vai ter o suporte de vários profissionais, né, como os médicos especialistas, assistencial, psicólogo. Aí vem todo um corpo clínico para ajudar nesse diagnóstico preciso, né? Aí também vem expôs também que a interconsulta, ela é um motivo pelo qual se solicita a opinião, né, do médico, e se deve explicar ao paciente a razão da importância dessa interconsulta, né, para que eles tenham em conta sempre essa conversa para uma melhor atenção, né, um melhor diálogo. E também é importante essa referência e essa contrarreferência. Um exemplo que eu encaminho um paciente com gastrite, eu posso indicar ele para um gastro. Eu posso estar falando que ele vai futuramente fazer um exame para especificar se realmente ele está com gastrite, um exemplo. E essa referência e essa contrarreferência é muito importante, porque essa interconsulta ela vai consistir na presença de um profissional de saúde, ou na unidade ou no serviço médico, né, em geral, onde ele vai atender essa solicitação de um médico em relação ao atendimento a um paciente. E também eu observei que essa troca de experiência, né, entre os pacientes, assim, é como um aprendizado e respeito à própria doença, né, que ele futuramente ele vai conhecer aquela patologia, aquela enfermidade, e ele pode até mudar o estilo de vida dele, né? Porque ele vai ter o apoio daqueles profissionais. É isso. Olá. Ok.
Bien, la pregunta al grupo sería lo siguiente. Acerca de lo que es la interconsulta, ¿cierto? Muy bien explicado por los compañeros. La pregunta sería lo siguiente, a los tres, ya cualquier uno puede responder. ¿Cuáles serían las recomendaciones al momento de hacer una interconsulta? O sea, ustedes van a hacer una interconsulta a un especialista, por ejemplo, a un cardiologista, a un gastro. ¿Cuál sería la recomendación de lo que ustedes leyeron para hacer una buena interconsulta? ¿Qué es necesario para hacer la interconsulta? O la recomendación, ¿no? Que es lo mismo. Bem, doutor, para você ter uma boa interconsulta, o médico que está solicitando, ele deve fazer o seguinte, ele deve ver qual é a sua dúvida. Ela tem que ser direta, naquele caso, né, daquela dúvida que ele tem. E, além disso, ele deve encaminhar ao médico que vai ser, ao especialista, a um breve resumo do histórico médico do paciente, os planos de tratamento e, por fim, que a gente falou, a sua dúvida, sendo ela, tem que ser uma dúvida direta, para não haver controvérsias na resposta de quem está sendo consultado. Também creio, doutor, que como o senhor falou, o médico também tem que ser ter essa questão das diversas opiniões, né? Não ter essa vergonha de pedir uma segunda opinião de los colegas. Por isso, tem que primeiro fazer uma boa consulta, identificar, e se tiver uma dúvida, pedir a interconsulta para a resolução do problema. Ok, muy bien respondido, ¿no? Y haciendo una complementación más acerca de lo que es el tema, ¿no? La interconsulta. Debemos ser bien claros al momento de hacer la interconsulta acerca de lo que es los laboratorios, los exámenes físicos, ¿cierto? ¿Qué está tomando el paciente? ¿Cuáles son los fármacos, ¿no? Por ejemplo, que está tomando el paciente. Y en la cual se dará, ¿no? énfase a lo que es la interconsulta, ¿no? Vamos a buscar una segunda opinión. O vamos a dejar que un especialista siga con el caso, ¿no? Vamos a hacer lo que es la transferencia del paciente, no transferencia de casos, ¿cierto? Y donde entra el trabajo multidisciplinar. Bien, y en base a las evidencias, en base al trabajo en equipo que nosotros ya tenemos conocimiento, en base a las interconsultas, ¿no? Dentro de ese equipo multidisciplinar, tenemos los principios generales de la actuación del clínico, ¿no? ¿Y cuáles serían los principios generales de la actuación del clínico? Marcia y Adriele. Posso começar, doutor? É para responder a pergunta ou para apresentar? Não, pode apresentar. Está em 5 minutos aí. 2 minutos e meio para cada um, né? Bien. Tem quem mais? A Ana? Isso. O médico, ele tem o conhecimento científico e a competência técnica para atender os pacientes, pero isso deve estar associado a um compromisso humanístico, ético e de compromisso com o paciente, sendo dever do médico mirar-se o paciente como um todo, tendo responsabilidade social e prestando-lhe um serviço digno, e que todas as pessoas tenham acesso à saúde. Então, em la relação médico-paciente, é fundamental que a atenção médica seja ofertada seguindo alguns princípios fundamentais da bioética, como é o caso da beneficência e não maleficência, que o médico deve fazer o que tenha como objetivo beneficiar ao paciente e evitar qualquer atitude que pueda prejudicar ou danar sua saúde. Justiça, que é o segundo princípio, onde o médico deve garantir que todos tenham acesso a uma atenção médica de qualidade e que seja equivalente. E autonomia, onde o médico deve respeitar os desejos dos pacientes, informá-lo e consultar-lhe sobre todo o que concerne a sua saúde, diagnóstico, pronóstico, procedimentos diagnósticos e terapêuticos. E propor também ao paciente todas as opções possíveis de diagnóstico e tratamento, deixando claro, lógico, as melhores opções.
E, además, em uma relação médico-paciente, algumas expectativas são criadas por o paciente, como destacou Lloyd Smith Jr., onde ele descreveu que o paciente quer ser escutado, o paciente ele tem lá a expectativa de que o médico se interessará por eu como ser humano e não como enfermidade, e que o paciente espera que o médico seja competente. Ademais, ele deseja que o médico não o abandone, que ele siga com o tratamento até o final, como o caso de mulheres grávidas que procuram um obstetra. Quando ela procura um determinado obstetra, ela tem um desejo de ser acompanhada por ele até o final de sua gestação. E, em alguns casos, os médicos transferem a paciente para outro médico. Então, esse desejo se torna frustrado. Então, posso concluir que a atuação do médico, do clínico, é uma ciência, e que o médico, ele, além de ter os conhecimentos científicos, ele tem que ter também uma preparação técnica atualizada, que tenha compromisso com os pacientes, com responsabilidade, dedicação, ética, humanismo e compaixão, que são alguns dos princípios fundamentais em la atenção ao paciente. É isso, doutor. Ok, Márcia. Bom, bueno, doutor, vou dar continuidade. Também os princípios generais, né, de atuação do clínico, o texto ele também busca compreender que há produzido vários avanços nos campos da medicina, né, desde lá fisiologia até o tratamento de enfermidade, como, por exemplo, no livro mesmo mostra que a AIDS, antes ela era uma enfermidade fatal, e hoje em dia ela já se converteu em uma enfermidade crônica. E já em relação ao médico-paciente, essa relação, ela envolve pessoas, né, que de um lado vai estar o médico e de outro vai estar o paciente. E com o paciente vai estar um conjunto que vai se envolver com a família, né? E esse conjunto, ela vai ser a rede social da família. E a essência da relação que o médico, que ele enxergue, precisa ter uma percepção que ele está trazendo para o paciente, como, por exemplo, uma linguagem não verbal e uma linguagem informal, né, para que se realmente ele vai estar prestando atenção naquilo que o paciente vai estar, se o paciente vai estar entendendo, né? Então, ele vai estar avaliando também adequadamente os sintomas, se ele vai estar preparado tecnicamente e de que maneira ele pode melhorar esta comunicação com o paciente. Já em relação ao paciente, ele tem que se organizar também para uma consulta, ele tem que saber dos exames dele, né? Para a consulta, ele também vai ter que ter uma ordem cronológica, tirar todas as dúvidas com o médico. E muitas vezes ele não pergunta porque o médico ele vai estar pouco disponível para trazer a resposta ao paciente. E em relação então, nessa relação médico ao paciente, ambos, né, eles têm que compreender adequadamente feito, tipo, que precisa ter uma comunicação entre o médico e o paciente, para ambos terem uma ótima comunicação. E em relação ao princípio da bioética, o médico, em toda a sua relação com o paciente, ele sempre tem que ter em conta que são considerados os princípios fundamentais da bioética, né? Que no caso é a beneficência, a não maleficência. Não sei se vai dar tempo de explicar, mas vou passar para a companheira, porque ainda tem muita coisa. Alana? Olá, doutor, consegue escutar-me? Doutor? Você escuta normal, pode seguir. No caso, dando continuidade às minhas companheiras, no caso, a atuação do clínico com os avanços de medicina não é mais só
o diagnóstico e tratamento de uma enfermidade, no qual como eu diria, visa o melhoramento da qualidade de vida, no qual a OMS define como saúde um bem-estar total, físico, mental e social. Então, a relação médico e paciente é visado como um intercâmbio entre informações entre médico e paciente, no qual as expectativas do paciente devem ser cumpridas, no qual uma coisa que eu destaquei em meu resumo foi que a empatia de médico com o paciente é a chave para estabelecer uma boa comunicação entre médico e paciente. Com isso, a partir dos princípios da bioética de beneficência, no qual o médico deve atuar como função de o maior benefício possível do paciente e procurar seu bem-estar, e do não maleficência, desculpa, que é exercer não a ser mal ao paciente ou dano, mas também a ser que o paciente, como tem a voz ativa em seu diagnóstico e tratamento nessa relação, ele deve ser tratado como um adulto responsável, com a capacidade e direito de decidir entre as opções que o médico é apresentada e determinar a sua situação clínica, que é o princípio de autonomia. No caso, também tem atuar sobre o princípio. Oi? Ok. Ya hablaron todo el tema, ¿cierto? Muy bien explicado, muy bien debatido por los compañeros. Lo que quiero saber es, la pregunta para los tres es, si dentro de la actuación de los principios, ¿no?, generales de la actuación del clínico, ¿la tecnología tiene importancia o no tiene importancia? Tiene, doutor, porque com a tecnologia surgiu a informática. E a informática é um bom aliado à medicina. Porque, na internet você consegue pesquisar e solucionar um problema que você não estava conseguindo solucionar, não estava conseguindo encontrar a solução para fechar aquele diagnóstico. E como tem bastantes estudos publicados na internet, você consegue ter a internet como um bom aliado na hora de solucionar um problema. Doutor, que no caso aqui a tecnologia, né, ela vai ser um apoio, né, de diagnóstico, então ela fornece ao médico informações cada vez mais valiosas, né, desde que seja utilizado com a inteligência. Então ela ajuda muito, né, o médico na hora que nem a Márcia falou, às vezes você procura um diagnóstico, você vai lá na internet e acha bem mais rápido. É isso. Concluindo, no caso vai ser papel de apoio para, como eu diria, aumentar a grande possibilidade deles médicos de curar, não apenas cuidar. É um apoio no qual é a atuação do clínico. E dentro de outro ponto de vista, a tecnologia também nos ajudou bastante, porque antigamente uma doença como a síndrome da imunodeficiência adquirida era mortal, né? Então a tecnologia também ajudou nesse sentido, que os estudiosos científicos conseguiram encontrar um fármaco que pudesse dar uma sobrevida a esses pacientes. Além do mais, também tem o tratamento paliativo para alguns tipos de câncer. Então, isso tudo graças à tecnologia, com certeza. Muito bem respondido. Oi? Daniele, Sim, pode falar. continuando lá a importância, né, da tecnologia, porque
ela garantiza, né, para fazer um melhor diagnóstico, né? As técnicas são mais precisas, e o paciente também tem mais uma segurança, né? Por exemplo, em la ultrassom, por exemplo, de hoje, a tecnologia avançou de uma forma melhor, onde as imagens são mais nítidas, né? Então, vocês garantem o diagnóstico melhor para o paciente, e o paciente sai mais seguro do que está vendo, do que está mirando. Ok, muito bem. Aniele, tu é desse tema também? Ou não? Não, doutor. Ah, tá bom. Senão eu pedi o nome. Ya, muy bien. A ver, ¿cuánto tiempo nosotros tenemos? Ahora son tenemos hasta las 15:45, ¿no? Creo que da unos 3 temas más. Muy bien explicado, muy bien debatido los temas, la respuesta, perfecta la respuesta. Bien, ya conocemos lo que es la medicina basada en evidencia, lo que es el trabajo en equipo, la interconsulta, los principios ¿no? de la actuación clínica. Y esto de nuestra parte, ¿no? Ahora debemos también proporcionar al paciente conocimiento acerca de lo que es la calidad de vida, ¿no? ¿Cuáles son las personas que van a exponer la calidad de vida? Ponga acá, por ejemplo, Edivan. Muy bien. Edivan, ya puede empezar, ¿ya? Va a poner tu nombre. Pode começar. Según la Organización Mundial de la Salud, la definición de calidad de vida refiere a un estado de bienestar físico, psicológico y social. Y, y para la importancia de dar una buena calidad de vida al paciente radica estos 3 principios. Uno, ayuda a aumentar la longevidad de la persona, nos ayuda a prevenir cualquier morbilidad futura que pueda acontecer y también a promocionar la salud de las personas. Se ha dado mucho antiguamente que calidad de vida, dependiendo cómo se use, tiene diferentes tipos de definición. Por ejemplo, para los psicólogos tiene una definición, para alguien que estudia derecho tiene otra. Y viendo este problema, apareció la Organización Mundial de la Salud, y ella dio el- la definición definitiva para esto. ¿Y por qué se dio esto? Porque en una investigación que se hizo en literatura médica se descubrió que se tomó artículos de una revista inglesa donde se descubrió que la definición de calidad de vida estaba muy tergiversada. Por ejemplo, el, el 35 artículos solo identificaban el problema, pero no daban una razón de cómo tratarlo. Y otros 13 artículos solo atacaban el problema o sea, se enfocaban solo en una parte del problema. Las características para construir una calidad de vida son una subjetividad, la multidimensionalidad, la bipolaridad. em, Son las 3 principales características, y también uno debe preocuparse por la percepción de la persona. Como un ejemplo sería preguntarle cómo se siente usted, o qué tan satisfecho usted se encuentra con su trabajo. Y a la hora de evaluar la calidad de vida de uno es importante ver las creencias personales que el individuo tiene de sí mismo, y
el término calidad de vida fue utilizado por primera vez en 1920 en un libro de economía y el término calidad de vida fue cambiando conforme pasaba el tiempo. Por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, calidad de vida se relacionaba con el bienestar material que podía darse y puede ser que radios, máquinas, automóviles, eso. Y después volvió a cambiar el término porque en 1950 el término se utilizaba para criticar a políticos, más que todo en los Estados Unidos. Y volvió a cambiar el término en 1960 como una crítica al concepto que tenían en 1950 sobre lo que era calidad de vida y para y también en en esa misma década surgió como una nueva disciplina para promover políticas sociales efectivas. Muy bien. A ver, los demás. Yo voy a hablar ahora, doctor Kelvis. Ya, divide el tiempo ya entre los demás, por favor. Ya. Entonces, hablando sobre calidad de vida, cuando intentamos encontrar un concepto para este término, nosotros encontramos várias ideias, né, sobre como conceptualizar um término tão significativo, né, porque é algo tão simples, pero complexo a la vez. Então, eu compreendi que qualidade de vida é algo que todo mundo pode analisar e conceptualizar de forma diferente, né, e eu lo caracterizo como um conceito super personal, donde siempre vamos a defender lo que nos hace mejor, así como los estándares que nosotros mismos establecemos como calidad de vida. Este término, buena calidad de vida, tiene diferentes significados cuando evaluamos diferentes lugares y ocasiones, así como diferentes personas. Por eso hay varios conceptos de este término, né? Podemos até dizer que cada indivíduo tem seu próprio conceito, né? Já que este término é multidimensional, né? Considerando que o que incorpora todos os aspectos de la vida humana. Então, aqui, como o colega dito, a Organização Mundial de Saúde definiu a qualidade de vida de uma maneira mais integral. Digo que é a percepção que tem o indivíduo de sua posição de vida, de acordo com sua cultura e seus valores, em lo que vive em relação com suas metas, expectativas, estándares e inquietudes. Então, por fim, eu compreendi que evaluar a própria vida para concluir sua qualidade de vida, né, se compõe de um processo interpersonal, psíquico, donde tenemos que evaluar as emoções, os juízos, nossas projeções de futuro. É decir, que tenemos que evaluar o passado, o presente e o que apuntamos no futuro. A autoevaluação de vida utiliza sempre os conceitos de qualidade de vida, né, e utiliza também tudo isso ao mesmo tempo, ordenando todo e valorando quais são suas prioridades. Ok, os demais? Denise, eu vou também Tá, falar. doutor. Tá me ouvindo? Sim, quem é? É o Denise? É o Denise? Tá. Vai ao Denise, depois a Natália, depois o Kenny. Sobre o tema qualidade de vida, que ele engloba muito mais do que, assim, posso pensar só a área da saúde. Ele engloba a área econômica, geográfica, social, cultural. Então, assim, não tem realmente como chegar a um consenso do que seria esse termo. Como o colega Kelvis também falou e concordamos, que vai dar avaliação, e ficou determinado isso pela Organização Mundial da Saúde também, que vai dar
do conceito do próprio paciente, da própria pessoa, de como ele vê a sua realidade. Porque no momento, hoje você pode estar bem, se a gente for referir no termo saúde, amanhã você adoece, então para você já não está tendo aquela qualidade de vida. Então, assim, a saúde, ela deixou de ser vista, a qualidade de vida, na verdade, né? Ela deixou de ser vista como apenas a ausência de doença. Então, eles implementaram vários outros conceitos, mas que o principal, eles levam em consideração 3 parâmetros, que é avaliar o bem-estar físico, o psíquico e o social da pessoa. E essa qualidade de vida, ela está muito, muito relacionada à saúde, e ela reflete isso não só para o paciente, como os seus familiares e uma sociedade inteira, como podemos dar um bom exemplo, esse que está acontecendo agora sobre a pandemia. Então, assim, no caso, foi uma população inteira que agora está se subjugando sobre essa questão da qualidade de vida. Agora, no momento, nós estamos tendo isso, uns vão dizer que sim, outros vão dizer que não. Então, vai depender da posição que a pessoa esteja, né? Porque se for um empresário, ele vai dizer que para ele tá, se ele estiver obtendo altos lucros. E já para o cidadão comum como nós, não. Então, assim, a qualidade de vida... Ok, Denise, muito bem. Natália. Sim, doutor. Um conceito sobre o que eu fiz, aqui vou ler um pouco sobre a minha conclusão. Para mim, a qualidade de vida, que inicialmente estou relacionado com a aquisição ativo pela vida financeira estável, e começou dando a saúde física, e começou a valorar tanto a saúde física como mental, preocupando-se por conhecer o bem-estar de cada pessoa em geral. Esse conceito também, ele se expandiu, ele tem tanto na saúde como enfermidade, a qualidade de vida antes das enfermidades, buscando brindar com melhor qualidade ao tratamento de ênfase crônica, generativo, e ampliar, assim, a qualidade de vida de um enfermo. Então, o conceito de qualidade de vida seria o quê? Ele tem um conceito muito amplo, muito complexo, então ele abrange tanto nosso aspecto psicológico, social, a nossa comunidade, nosso meio físico, nosso meio mental. Então, é isso para mim. Então, ¿Puedo hablar ahora, doutor? Sim, pode. Então, a qualidade de vida é o método utilizado para medir as condições de vida de um ser humano, e também a qualidade de vida será utilizado para distinguir diferentes pacientes ou grupo de pacientes e para evaluar intervenções terapêuticas. A atenção médica se orientou ao diagnóstico e tratamento, e o resultado se mede mediante morbilidade e mortalidade. Isso ha ido cambiando, e o resultado das consultas médicas também ha sido evaluado por variáveis que se sumam à percepção de los pacientes sobre seu bem-estar e qualidade de vida. Há 3 razões para oferecer tratamento a los pacientes, que é a maior longevidade, a prevenção de morbilidade futura e 3, a promoção do bem-estar. E também é importante fazer o que é a avaliação de nossa própria vida, que é fazer uma análise de tu própria vida para concluir sobre sua qualidade, se é boa ou mala. É um processo intrapsíquico complexo que abarca juízos, emoções e projeções para o futuro. O indivíduo hace um balanço de sua vida, utilizando valores, princípios e critérios. Ya, doutor. Muy bien expuesto. Los que tienen el tema medio ambiente, ¿no? Los problemas clínicos relacionados al medio ambiente, por favor escriban los nombres, hasta que hago la pregunta acá al grupo. Bien, dentro de lo que es la calidad de vida, dentro de la literatura tenemos 2 conceptos, ¿no? Tenemos el concepto actual, que ustedes me han explicado, y dentro de la parte histórica hay un outro conceito que anteriormente se creía sobre calidade de vida. Que conceito é esse? Como antigamente
estava relacionado a esse conceito de qualidade de vida? Con el La bienestar brecha entre, material. Como? la brecha entre las expectativas y el logro del paciente, doutor. Exatamente. E, mais que todo, não? Además, lo que ha respondido su compañero, además de todo, lo que es la parte financiera, ¿no? Antiguamente solamente se pensaba en la parte financiera, no se pensaba en el bienestar de la persona. Doctor, Sí, eso es lo que yo iría a hablar, que después de la Segunda Guerra Mundial, sí. en Europa las personas asociaron la calidad de vida con adquisición de bienes, de bienes móviles, inmóviles, Eletroeletrônico, né? eletrodoméstico, eletroeletrônico, todas essas coisas. Lo que foi hablado lá em la primeira fala del colega. Muy bien explicado. Kelvis mandou o nome, né? Mandou, tá aqui já. Todos, 100% da nota, tá? Até agora todo mundo respondeu as perguntas, 100% a todos. La exposição e 50% lo que é. Bien, agora vamos iniciar com Magda, Marinara, Eduardo e João Paulo. Sobre o tema en los problemas clínicos relacionados a la salud, ¿no? Será el último tema de hoy día, antes y los demás se van a quedar para la siguiente clase, ¿ya? Bien, pueden exponer el tema. Divide el tema, ya no hable todo. Lo que no hable compañero, ustedes pueden complementar. Sim. Boas tardes, né? Vou falar um pouco sobre a poluição do meio ambiente. A poluição do meio ambiente, ela tem sido bastante debatida ultimamente, e ela se torna um assunto muito em foco devido a sérios problemas na área da saúde pública que são ligados a ela. No livro fala uma parte, né, que a Revolução Industrial e o desenvolvimento econômico, eles tornaram a poluição do meio ambiente um problema com dimensões enormes, envolvendo problemas sérios da saúde pública e além de alteração em condições climáticas com consequências muito graves. Pode-se considerar também, né, que no Brasil a industrialização foi mais impactante para o meio ambiente, principalmente nos centros urbanos. E a presença de contaminantes químicos, físicos e biológicos no meio ambiente, ela não é suficiente para caracterizar a contaminação ou a exposição determinada da população. O contato, que pode ocorrer por inalação, ingestão, ou através da pele, que é fundamental para definir a presença de uma rota de contaminação possível. E também, além do contato, a concentração da substância no ar, na água, nos alimentos, bem como também a duração do contato com essas substâncias, elas são fundamentais, né, para determinar o risco de manifestações clínicas adversas nos indivíduos expostos a essas contaminações. O que se viu também foi um importante episódio da poluição, é a morbidade e a mortalidade, que elas estão relacionadas a doenças cardiorrespiratórias, e provavelmente a poluição do ar, que tem sido uma espécie promotor que desencadeou a piora do quadro clínico ou até a morte em pessoas previamente doentes. Bueno, este tema ele busca hablar de relaciones ambientales en un ámbito de salud y algunas enfermedades como producto de relaciones humanas con relación al medio ambiente. E nessa questão meioambiental, ha cobrado maior importância nos últimos anos devido a fatores mundiais com efeito da contaminação atmosférica, da perda da biodiversidade. E sabemos também que os problemas ambientais, como a contaminação da água, do ar, do suelo, e entorno dentro de trabalho, de laboratórios, ha afetado a saúde humana e com isto ha feito hecho. Entre essas relações entre a saúde e a população e o meio ambiente, ha estado presente desde o começo da civilização, como a nossa colega acabou de falar. E são através dos escritos de Hipócrates
que temos estas confirmações. Dentro deste tema, ele falou de vários tipos de contaminação, do ar exterior, do ar interior, sobre metais tóxicos, pero desses contaminantes a me chamado um pouquinho de atenção, que foi os contaminantes orgânicos persistentes, que eles são produtos químicos de altamente tóxicos, que são produzidos para aplicar na indústria da agricultura, como os pesticidas, e como sobreprodutos de produção de PVC, que são os plásticos. Esses contaminantes, eles são associados com muitos tipos de câncer, que são o câncer no hígado, tracto digestivo, e principalmente, o texto habla que por conta desses contaminantes, tem muito câncer de pulmão e principalmente de mama, tanto em homens quanto mulheres. Então, dado os cambios ambientais, ou seja, de um nível pequeno ou grande, está claro que, generalmente, ele vai afetar a distribuição de enfermidades no meio ambiente. Bueno, já hablado sobre algumas coisas, vou falar um pouco sobre os metais tóxicos, que, por sua vez, têm uma densidade maior que da água, umas 5 vezes por aí, e que, em alguns casos, em pouca quantidade, vem a ser bem à la saúde. E em mais coisas, tipo, por exemplo, o zinco, o hierro, magnésio, que pode se encontrar em frutas, verduras, em poucos casos, hace bem à saúde. Já ultrapassando o limite, vai a ser mal. E desses metais tóxicos que me chamou muito a atenção foi o cádmio, que está muito presente na terra e é subproduto de metais pesados como o cobre, e está muito presente na natureza. O que me chamou mais a atenção é que não existe fármaco capaz de combater esse metal pesado, sendo assim mais mal à saúde. Escutando? Estava escutando, doutor? Sim, escuta normal. Pode falar, João Paulo. Está escutando, doutor? Agora? Sim. Doutor, o pessoal está me escutando bem? Tá escutando normal, João Paulo. Pode falar. Tá bom, desculpa, aqui eu não teve um retorno. Ok, doutor, assim, os colegas falaram de maneira... Ok, doutor, assim, eu vou falar um pouco sobre a definição, né, sobre a definição que ele fez aqui, que é sobre os problemas mais vinculados ao meio ambiente, né, que é o impacto em qualquer câmbio que produz em meio ambiente. E provocam câmbios, né, da propriedade química, físicas e até mesmo em biológicos em alguns lugares. Por exemplo, esses danos, né, negativos, principalmente na água, no ar e desflorestamento, né, eles acabam fazendo com que aumente esses riscos, né, de saúde às pessoas. Por exemplo, a contaminação da água, por exemplo, né, ao tirar os lixos, né, pode incrementar a proliferação de micro-organismos, patógenos e etc. No caso do ar, né, aumenta, como a colega falou, aumenta as doenças relacionadas aos problemas respiratórios. E, no caso do desmatamento, né, acelera a aparição das enfermidades, no caso de vetores, né. Então, com isso, né, a contaminação do meio ambiente, ela vem se tornando um problema cada vez mais grave, né, no mundo, fazendo com que essas doenças, elas fiquem cada vez piores e difíceis de tratamento, né. Neste sentido, né, a efetividade das ações de promoções à saúde e proteção da vida, elas são importantes, né, para que possam
dá um impacto positivo não só ao meio ambiente, como também na saúde das pessoas, né? E assim, uma das principais informações sobre isso, claro, é educação em saúde, né? Para que possamos estar ajudando da melhor forma possível no controle desses danos ao meio ambiente, vamos dizer assim. Ok? Ok, muy bien expuesto los temas, ¿no? Acerca de los problemas clínicos relacionados al medio ambiente, ¿no? Sabemos que el medio ambiente actualmente es como un gran vilán acerca de la formación de algunas enfermedades, ¿cierto? Sabemos que este tema, ¿no? Principalmente es tema de bastante discusión en el principio, desde que se ha tenido una percepción, ¿no? De estos eventos. La pregunta relacionada al tema es, dentro de la percepción de las enfermedades causadas a través del medio ambiente, los problemas que están relacionados al medio ambiente, ¿en qué momento histórico fue perceptible y empezó a estudiar los problemas relacionados al medio ambiente? ¿Qué momento de la historia empezó a tener esos estudios? Esa sería la pregunta. Doutor, creio que no início do século XIX, onde as cidades começaram a crescer dentro da Revolução Industrial, e com isso as condições de vida começaram a se deteriorar, né? E as pessoas começaram a ficar doentes, lá nos Estados Unidos e na Europa. Então, começaram esses estudos por aí. Foi o que eu entendi. Muy bien, esa es la respuesta. Esa sería la respuesta. Durante la Revolución Industrial, ¿no? Donde comenzó a aparecer efectos a través de las alteraciones del aire, donde ha surgido muchos casos de lo que son las pneumonías, ¿no? Entonces, por el proceso de los humos, ¿no? La cuestión de la formación de humos, la utilización del carbón y la formación de los humos durante la Revolución Industrial, ¿no? La era que es la era que donde ha empezado todos esses problemas, certo? Alguma coisa mais? Alguém ia falar? Acho que o João Paulo ia falar. Não, era isso mesmo. É porque um pouco antes, na época da Roma Antiga também, eles falavam também muito só em tocar fogo, assim, nas madeiras que tinham na época. Eles falavam que em alguns lugares, por exemplo, acabavam contaminando o ar que estavam. Mas, assim, o que a colega falou é o correto, né? Foi desde o começo da Revolução Industrial, né? Principalmente quando eles começaram a usar o carvão vegetal para vapor dos trens, etc. Exatamente. La cuestión de ser estudiada, el problema es más antiguo que nosotros imaginamos, ¿no? Pero la percepción de que este problema ambiental también perjudica la salud fue a partir de la Revolución Industrial, ¿no? En el siglo XIX, que se ha notado que estos eventos perjudicaban la salud. Entonces, a partir de ahí sí que ha tenido una preocupación. Pero los eventos, sí, los eventos son antiguos. No solamente problemas relacionados con los humos, ¿no? Pero problemas relacionados a la salud pública, como los del alcantarillado, ¿no? Por ejemplo, una inundación de lluvias, imaginar los castelos, que tenía una condición pésima, tiene relación con lo que es el medio ambiente, ¿ya? No solamente relacionados el medio ambiente, pero el medio que nosotros vivimos, ¿no? O sea, el hogar de las personas. ¿Está bien? Es tanto que en el capítulo dice acerca de lo que es el aire interno y el aire externo, ¿no? ¿Ya? Muy bien, está muy bien presentados los temas. 100% de la nota para todos ustedes que presentaron hoy día. Las siguientes semanas vamos a dar continuidad. Oi. Na hora do meu tema apresentar, a minha internet tinha caído e quando eu voltei já tinha apresentado já. Queria saber se eu posso apresentar ainda. Pode, na próxima aula, tá? Tá. Tá bom? Já. Para
Ya, una cosa, los horarios de ustedes, no vamos a hablar sobre los horarios. A partir de la otra semana todavía yo no publiqué porque una vez que publico otros horarios ustedes se confunden, ¿no? Entonces mañana yo voy a publicar después de las 10 de la noche, está válido para el día lunes. Las clases serán lo siguiente. Ustedes son el grupo 2, ¿no ve? Grupo 2. Y el grupo 2, nosotros el día lunes vamos a tener clase rosa, vocês. El grupo 2 tenemos clase a las 13:45, ¿cierto? El día martes, eso sería la primera teoría. El día martes tenemos a las 9:45. No, mira. El día lunes a las 15:45. El día martes y el día miércoles, ¿no? Acá, en este horario, sería lo que es la segunda teoría y la práctica, ¿no? A las 11:15 de la mañana. Hay una resalva acá. Yo sé que muchos de ustedes trabajan o tienen otros compromisos. Yo siempre dejo en abierto. Ya me soliciten por si acaso. Si ustedes van, por ejemplo, tiene incompatibilidad con la cuestión de los horarios, ¿no? Ustedes no pueden pasar, por ejemplo, el día lunes a las 15:45, ustedes tienen las 17:15, no hay problema. O entonces también tienen a las 9:45 el día lunes. Es el mismo contenido. El día lunes es el mismo contenido, la misma dinámica, si es trabajo. Igualito va a ser para todos los grupos, ¿ya? A no ser que tenga algún feriado, se cambia toda la programación. Pero no está con contenido atrasado, otro está adelantado. El día martes igual, sería la segunda teoría. Tiene clase a las 9:45, a las 11:15 y también tiene a las 15 horas, a las 17 horas. ¿Cierto? En el día miércoles empezamos las clases con el grupo 1, la práctica a las 8:15 y finalizamos a las 11:15, a las 12:45 con el grupo 2. Entonces viene el grupo 1, 2 y 3. ¿Cierto? 1, 3 y 2 sería. Si hay incompatibilidad, ustedes pueden hacer en cualquier uno de los grupos, ¿ya? Desde que ustedes respeten los horarios de las entregas, ¿no? Las entregas de los trabajos siempre va a ser las 0 horas. ¿Está bien? Doutor, Sempre miércoles vai ser 11? Oi? Miércoles vai ser 11 horas, então? Isso, miércoles seria, com o grupo 2 seria às 11:15. Com o grupo 3 às 9:45 e com o grupo 1 às 8:15. Yeah, se tem algum problema, vocês me mandem mensagem, doutor, eu não posso passar, por exemplo, em meu grupo, eu quero passar com outro grupo que esteja disponível. Vocês me perguntam o horário e eu envio o link para vocês, o enlace. Tá bem? Não há nenhum problema. A coisa é que vocês participem e estejam aí participando. Pode repetir a de martes, por favor? De martes? Não, vai sair um novo. De martes. Martes a gente tem às 9:15, com grupo 3. Grupo 2, 11:15. E grupo 2 às 17:15. Então o grupo 2 cambiou o horário? Acho que tem. Acho que tem lá. Tem que ir lá ver. Fala com o Marco. Fala com o Marco. De martes não, Arlen. De martes? Porque ele falou 17:15. Já. Mas é o grupo 1. Eu vou fazer compartilhar aquela pantalla. Horários por grupo. Já, eu quero que saque em print. A ver, ¿dónde estará eso?
Voy a esperar un momento. Bien, ahora usted saquen print. Aproveche y saquen print de lo que es acá. A ver, grupo 1. Ya, grupo 1 sería este horario. Pueden sacar print, no hay problema. Ya. El grupo 2 será este horario. Será el horario de ustedes, ¿cierto? Ahí tiene. Grupo 2. Y grupo 3 será este horario. Doutor, Sim. é porque na aula anterior o senhor falou que a aula de quinta iria para quarta, mas iria ficar 2h15, aí foi para 11h15 no caso. Sim. Não teria como ficar às 2h15 mesmo? Não tem, olha aqui. Ó. Esses são meus horários. Não tem espaço. E vocês não têm espaço, tipo, às 20h15 na segunda-feira, e com certeza vocês não querem passar às 6h45 da manhã. Eu também não quero passar às 6h45 da manhã. Não, mas é o de quarta-feira, que é no caso que é o de quinta, que foi para quarta. Que tá 11h15 aí, tá vendo? É. 11h15. Não, não tem como mudar aqui. Vocês não têm. Não sei se vocês têm horário, mas eu não posso. Tá? Então tá bom, doutor. ¿Ya? O sea, la resalva que ustedes pueden asistir en cualquier una de las clases. ¿Está bien? Así como a ustedes les gusta, la única resalva que yo tengo es que, por ejemplo, no me gusta, por ejemplo, pasar una clase y esperar 3 horas. O sea, es molestoso, ¿no? Esperar 3 horas. Ustedes están dedicados solamente a estudiar. Yo estoy dedicado a enseñar a ustedes y tengo que trabajar más, ¿no? En otras cosas. Entonces, por eso yo siempre optimizo mis horarios. No me importa, por ejemplo, que yo tengo 9 horarios, lunes y martes. No me importa. La cosa es que yo empiece y termine rápido. O sea, en una sola vez. Yo empiezo a las 6h45 y solamente termino a las 20h15, por ejemplo. ¿Está bien? Por eso está optimizando. ¿Cierto? Ahora, la cosa que no, por ejemplo, acá a las 14h15, ¿no? A las 14h15. Igual. O sea, ocupado está. No hay otro. ¿Ya? Entonces, quedaremos así. Ahora, cuando hay oportunidad, claro, podemos cambiar. Si está muy temprano, cambiamos. ¿Está bien? No hay ningún problema. Vamos a ver cómo se va a comportar también, ¿no? La cuestión cuando empezar lo que es algunas de las clases presenciales. Cómo se va a comportar. Ya la situación. ¿Ok? Muy bien. Los demás temas quedamos para la siguiente clase, ¿no? Adhesión al tratamiento, aconsejamiento para hábitos saludables, raciocínio diagnóstico y examen clínico. Muy bien, que tengan un buen fin de semana. Estudien ya para la otra semana. Nos vemos. Chao, chao. Graças, doutor.